Bendito seja o seu nome, nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, a igreja do Senhor. Amém. Nosso pequeno convida a trazer uma pequena salvação da parte do Senhor. E da igreja para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Versículo 16 e diante nos diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não seremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Amém? Palavra da parte de Deus, onde o profeta Daniel, a palavra de Deus diz que ele, junto com esses 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber, Ananias, Misael e Azarias, nome hebreu deles, esses 4 personagens, eles se encontravam no cativeiro babilônico, e sabemos que quando a crise chega, o povo se entristece, a amargura vem, tristeza total no coração do homem. Mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos conforta. Deus é aquele que restabelece o caráter do ser humano. O mundo, ele tenta mudar a nossa identidade. Veja que quando esses 4 moços foram levados para aqui, jovens ainda, chegando lá lhe deram nomes babilônicos. A Daniel, chamado Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego, cada um desses era o nome de uma entidade babilônica. Então podemos ver que a Babilônia, o rei, ele queria mudar a identidade daqueles homens. Assim como esse mundo aí fora, ele quer mudar a nossa identidade. Nós fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há quem possa mudar a nossa identidade. O teu nome está escrito no livro da Bíblia. No livro da vida, e só há uma pessoa que pode apagar. Essa pessoa é você mesmo. O mundo tem que tirar o seu nome, que está escrito já, mas só você pode retirar. E na manhã desse dia, você tem a oportunidade de responder a esse mundo. O que esses 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, responderam ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente. Veja que o rei, ele se indignou com isso, porque ele colocou um decreto no Faraó, ele anunciava que ao som do toque de alguma buzina, trombeta, gaita de fora, pífaro, qualquer instrumento que havia naquela época, o araújo respondia, anunciava ao povo, e se ninguém se prostrasse,
iria ser jogado no fogo da fornalha ardente. Iria ser consumido pelo fogo. Aí a Bíblia diz que 3 homens de Deus que foram levados cativos, eles não se dobravam a rei Nabucodonosor. E a música estava ali olhando, disse ao rei: ó rei, vivo eternamente. 3 moços do quais trouxeram cativos, eles não se prostraram. O rei se dignou com isso e mandou aquecer 7 vezes mais do que era costume. Novamente tocou e eles não dobraram o joelho. Ele foi e mandou aquecer aquela fornalha cada vez mais, de uma forma do que aqueles homens pegaram aqueles 3 homens e ataram com cordas. Quando aqueles homens chegaram, aqueles homens perto, o fogo consumiu. Mas não a Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento que ele foi jogado lá, a Bíblia diz que algo diferente aconteceu. Deus é Deus protetor e dessa maneira ele está dando livramento ao seu povo. Veja que lá no Egito, na travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14, a Bíblia revela que o povo ficou desinquieto. O povo saiu do Egito, mas o Egito continuava no povo de Deus. E quando lhe disseram, resmungando contra a autoridade de Moisés, não era melhor que deixássemos nós morrer do Egito? Pelo menos lá tínhamos água, tínhamos alimentos. E a Bíblia diz que Moisés, ele orou a Deus, e Deus respondeu a Moisés. E Moisés disse ao povo: ficai quietos, que hoje vocês verão o grande livramento do Senhor. O Senhor é que pelejará por ti. Então vem que quando a gente dá lugar a Deus, ele peleja a nossa luta. A Bíblia diz que ele entra na batalha onde mais o fogo clama. E naquele momento a Bíblia diz que o Mar Vermelho foi aberto ao meio. E o povo atravessou, segundo a vontade de Deus. E aqui, na vida desses 3 personagens aqui, a Bíblia diz que quando eles responderam mais uma vez ao rei que não iriam se prostrar, quando a vontade já apareceu 7 vezes, no versículo 22, diz que a palavra do rei o apertava, e o fogo estava sobremaneira vivo. A chama do fogo matava aqueles homens que levantavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do fogo de fogo ardente. E a Bíblia diz que quando aqueles homens ficaram lá, mais uma pessoa entrou em cena. A Bíblia diz que quando o rei olhou e viu alguma coisa diferente no meio daquele fogo, não jogamos 4 pessoas lá dentro, mas ele olhou para ele e disse que viu um homem a mais. Ele não estava enganado. O 4º homem da fornalha estava passeando. E a Bíblia diz que o rei olhou e viu aquela visão tremenda e mandou retirar os servos de Deus dali. Mandou tirar os 3 homens de Deus. E a Bíblia diz que quando eles saíram, nem cheiro de fumaça ninguém sentiu. E o decreto que o rei mandou, ele colocou naquela sentença de que se prostrasse iria ser jogado na fornalha ardente. Ele mudou aquele decreto. E ele disse que agora em diante passariam a adorar o mesmo Deus de Sadraque, o mesmo Deus de Mesaque, o mesmo Deus de Abednego, a saber, Ananias, Misael e Azarias. Então veja que no Salmo 9, no verso 10, a Bíblia diz que o salmista, ele adorava a Deus dizendo: em ti confiarão, aleluia, os que aqui conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te buscam. O livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Com todos os meus caminhos
diante dele. Jó estava falando aqui, quando ele fala, contudo, os meus caminhos. Ele está dizendo que enquanto ele estivesse vivo, ele continuaria adorando ao Senhor. Quando ele fala dos meus caminhos, ele está falando dos seus princípios, que ele ia defender até a sua morte. Veja que você também tem essa liberdade de defender os seus princípios. Porque os seus princípios foi designado não pelo homem, mas sim por Deus. Deus ele não quer te ver para baixo, ele quer te ver para cima. Porque a Bíblia diz que quando ele encontra alguém abatido, quando ele encontra alguém para baixo, a Bíblia diz que ele levanta. Então sinta a presença de Deus nesta manhã. Ele está tirando, aleluia, para te ver daqueles que estão atados. A Bíblia diz que ele está levantando daqueles que estão para baixo. E nesta manhã Deus ele vai te levantar. Em nome de Jesus.